Programa Na Mira com Fernando Veloso. Hoje nós estreamos aqui na TVC, na TV Correio da Manhã, um programa que você vai assistir semanalmente. E aí nós vamos trazer aqui pessoas experientes, profissionais da segurança pública, profissionais de polícia, profissionais do direito, que vão trazer questões aqui pra gente, que vão ajudar a entender melhor o que acontece nesse cenário, nesse ambiente da segurança pública. Em especial para você, telespectador da região de Petrópolis, Teresópolis, Friburgo, enfim. A gente vai destrinchar aqui uma série de questões que acontecem, que tem a ver com segurança pública, com questões violentas, né, e tantos outros crimes que tiram a paz social de todos nós. E para isso a gente vai convidar pessoas ilustres aqui, pessoas conhecedoras do tema, para explicar melhor isso para a gente e você entender bem o que está acontecendo na segurança pública. E hoje a gente já inaugura o programa, né, com uma pessoa aqui, com um delegado de polícia. Ele já é delegado de polícia no Rio há 10 anos, ele está na delegacia de Petrópolis há 4 ou 5 anos. Eu vou apresentar para vocês o doutor André Prati. Seja bem-vindo, doutor André, ao programa Na Mira com Fernando Veloso. Fernando Veloso, primeiro eu quero agradecer o convite, é uma honra participar do seu primeiro programa e me coloco aqui à disposição para esclarecer a população, as perguntas e todos aqueles que se interessam pela segurança pública, que é a sociedade que realmente busca com conhecimento melhor sobre essas demandas. É isso aí, todo mundo quer saber isso, doutor André. Mas eu mal acabei de apresentar ele, né, e já fui dando a palavra para ele, porque a gente aqui vai ser assim, vai ser trocando informação o tempo todo. Mas eu não posso deixar de dizer, doutor André já foi delegado em Minas, ele é pós-graduado em docência do ensino, em História pela Cândido Mendes, ele fez a Faculdade Nacional de Direito, ele cursou a UERJ, enfim, não faltam títulos para ele aqui. E a gente vai falar de Petrópolis, então eu já vou logo entrando no assunto, porque quanto mais a gente discutir aqui, melhor, mais o programa rende. André, me permita chamá-lo de André. André, a gente vai falar da cidade que também é conhecida como cidade imperial, né? Tem pouco mais de 300 mil habitantes, é o município mais populoso do estado do Rio, né? É considerado, né, a cidade mais segura do estado e a 6ª mais segura do Brasil, segundo o IPEA, né, dentro de um cenário de cidade de médio e grande porte, né? A gente tem uma história, Petrópolis tem uma história marcante, claro, né, chamada de cidade imperial, não é por acaso. No Palácio Quitandinha, vamos lembrar aqui que foi assinada a declaração da guerra dos países americanos às potências do eixo durante a Segunda Guerra Mundial. Então isso tem uma atração histórica, tem uma atração turística, né? Petrópolis também tem várias fábricas de cerveja, tem fábrica de chocolate, enfim. A gente precisa ter muito carinho, muito cuidado com a cidade de Petrópolis. E segurança, como sempre, é um abre-alas. Sem segurança a gente não consegue, a gente atrapalha o turismo, a gente atrapalha a indústria, o comércio e a gente inviabiliza a vida das pessoas. E aí, André, eu sei que você participou de uma série de trabalhos. Eu queria começar, antes da gente falar especificamente, citando algumas operações que você participou. Eu vi que tem operação aqui de casos gravíssimos, né? Crimes violentos, inclusive, homicídios, que a equipe lá que você comanda desvendou. Tem outros casos aqui que tratam de fraudes, inclusive, eu dei uma olhada e eu quero falar muito sobre essa questão da fraude, do estelionato, porque a gente já sabe que é um dos crimes que mais aumenta em todo o estado. E, infelizmente, também aumentou em Petrópolis. Eu acredito que muitos dos que estão nos ouvindo agora acessam a internet, né, fazem as suas transações, fazem compras pela internet e, vez por outra, ouvem falar de determinados tipos de crimes que são praticados por esses golpistas. Então, eu queria te pedir, André, para você relembrar para a gente alguns dos casos emblemáticos em que a sua equipe participou e como é que foi trabalhado assim, em linhas gerais, para a gente saber aqui. Primeiro, assim, eu gostaria só de registrar que Petrópolis é uma cidade que tem um grande potencial turístico, uma cidade de grande carinho que toda a população fluminense tem, né? É um destino de pessoas de todo o Brasil e de todo o mundo. Petrópolis foi um dos lugares de destino, de maior destino durante a pandemia para os estrangeiros no Brasil. Na pesquisa da TripAdvisor, ela é a única cidade do Brasil com maior potencial para o crescimento ao longo dessa década. Então, a segurança pública ela está presente de forma integrada no município. A Polícia Civil, a Polícia Militar, a Guarda Municipal, a Polícia Rodoviária Federal, todos nós atuamos de forma integrada, articulada, para que a população e os turistas tenham uma segurança.
razão pela qual tem contribuído muito para o aumento, para o incremento do turismo na região. Que bom, que bom. Diz pra gente uma coisa, como é que funciona essa integração? É um batalhão, 26º Batalhão, são 2 delegacias, né? Ela é atravessada por rodovias federais, então tem uma atuação importante da Polícia Rodoviária Federal, e a gente não pode deixar de lembrar aqui a importância do trabalho da Guarda Municipal, ou seja, o papel do município no enfrentamento à criminalidade. Diz um pouco pra gente como é que funciona essa integração hoje. Podemos dizer que Petrópolis ela é pioneira, ela é referência no termo integração da segurança pública. Tanto pelo perfil, pelo fato de que os policiais, na maioria dos seus casos, são residentes, são petropolitanos, então os próprios policiais têm aquela vocação de manter a cidade segura, porque é ali que moram a sua família, seus entes, seus amigos. Muitos são nascidos e passaram toda a vida em Petrópolis, então realmente essa particularidade faz com que os policiais eles tenham uma força de vontade a mais para que mantenha-se a paz na região. Já a Polícia Civil, juntamente com a Polícia Militar, ela tem uma relação muito próxima de troca de informações, de auxílio recíproco, de realização de operações em conjunto. A Polícia Rodoviária nos alimenta de informações de inteligência sensíveis, que também nós compartilhamos com eles. Então a cidade ela tem uma particularidade de que são poucas entradas e poucas saídas, e todas elas necessitam o acesso pela BR, então a gente consegue manter um controle sobre as entradas e saídas. Além disso, a Guarda Municipal, junto com o CIOP, que é o Centro de Monitoramento da cidade, nós temos dezenas de câmeras espalhadas pela entrada, saída, pelas vias principais da cidade. Essas imagens chegam para um centro de monitoramento que foi construído pelo município. Positivo. E as polícias têm acesso a essas câmeras. A gente está implementando agora uma parceria junto ao município, com a Guarda Municipal, para que a gente tenha acesso direto às imagens. Normalmente, até o momento, a gente se desloca ao centro de monitoramento e trabalha em loco junto com eles, extraindo as imagens, conforme os parâmetros investigativos que a gente busca. Deixa eu te cortar só um pouquinho, André, porque eu acho que deve ter alguém ali, assim como eu tive dúvida nesse momento. Quando a prefeitura monta um centro de monitoramento como esse, e hoje a gente tem equipamentos que fazem leitura OCR, LCR, enfim, resumindo, são equipamentos que quando a placa do carro passa, a própria imagem, é feita uma leitura pela imagem e isso acusa no sistema se aquele carro é roubado, se aquele carro é furtado, se aquele carro, a polícia de alguma forma quer ter acesso àquele veículo. E aí isso vai para a base de dados da empresa que está acompanhando isso, que está fazendo isso, no caso instalada pelo município. Quando as polícias têm uma ligação, têm uma conexão própria com o município, essa informação ela vai para a polícia também. O que acontece em alguns municípios, né, e isso tem dado muitos resultados, a polícia está presente dentro desse centro de monitoramento. Isso acontece lá em Petrópolis? Então, a gente está estabelecendo essa parceria desde o ano passado para que a gente consiga, de forma em tempo real, acessar essas imagens. Essa parceria, esse convênio está sendo implementado. Eu acredito que nos próximos meses será finalizado esse convênio. Porém, não obstante, a gente tem acesso direto, a gente tem grandes amigos que atuam na Guarda Municipal e que com... Para uma investigação pode pedir a imagem vem. Né? Se na investigação tem uma informação lá de determinado veículo, determinada moto, claro, a polícia pede acesso e isso é franqueado, né? Sem dúvida. Como eu havia dito, a nossa relação entre as forças é muito boa. Então, quando acontece da gente buscar um veículo, uma moto, um automóvel, qual seja, que tenha passado por uma dessas câmeras de entrada, de saída ou de circulação por dentro do município, nós estabelecemos uma equipe vai lá em loco no centro de monitoramento e junto com a equipe operacional da Guarda Municipal, a gente junto já começa a reunir as informações. Vamos pegar esse vai em loco. Conta pra gente um caso de uma investigação dessa que a sua equipe desvendou, claro, que a gente possa exemplificar aqui para o telespectador da TVC. Teve um caso muito grave que aconteceu na comunidade do Independência no ano de 2019, em que 6 pessoas foram baleadas. A partir daquele momento, inclusive eu que presidi esse inquérito, eu estava de plantão nesse dia, então estive no local, levantando o veículo que realizou os disparos de arma de fogo,
que foi utilizado para efetuar o disparo de arma de fogo, e a gente descobriu que a lanterna esquerda desse veículo, no caso era um Voyage preto, ele estava quebrado, a lanterna esquerda estava quebrada. Começamos a monitorar todas as saídas da cidade, com muito sacrifício, descobrimos o momento em que o carro ele freia um pouquinho antes da curva e nessa freagem a lanterna não acende. E a gente, a partir dali, sabe a referência do horário em que o carro começa a descer a serra. A partir dessa referência, a gente entrou em contato com a Polícia Rodoviária Federal e com o pedágio. A partir dali, conseguimos localizar, identificar e individualizar o carro, inclusive com a placa, e isso foi crucial para a elucidação do crime. Vou destacar aqui, André, para quem está ouvindo a gente, vejam que o doutor André estava descrevendo aqui o passo a passo, um pouco do passo a passo da investigação. Ele não vai dar todos os detalhes aqui, porque não pode revelar o caminho das pedras para a gente, mas vejam que o trabalho de investigação é um trabalho minucioso, de paciência. Ele certamente a sua equipe deve ter visto ali uma série de imagens, até em alguma delas, né, ele perceber que ao fazer a frenagem, uma das lanternas estava queimada, e a partir daí, o que eu estou destacando aqui? Polícia, o trabalho de polícia, ele é um trabalho que tem força, que tem que ter força, que tem que ter o fuzil, tem que ter o colete, mas também tem que ter investigação. Claro. Né? Tem que ter um trabalho de paciência, um trabalho meticuloso, que às vezes é chato, que às vezes dura horas, dura dias, mas a gente tem que ficar ali. E aí, André, eu queria dar um salto aqui e te perguntar sobre a administração do Dr. Alan Turnovski, que tem elevado essa questão, né, a outro patamar. Né, eu sou delegado de polícia também, a gente fica muito satisfeito em ver que o trabalho de investigação ele tem sido valorizado, ele tem sido destacado como uma ferramenta importante para a manutenção da segurança pública. Né, não resolve todos os problemas, assim como a presença policial nas ruas também não resolve todos os problemas, mas é um somatório de cada uma dessas forças, com tantas outras, com o município, como a gente disse, que vai fazer vai criar um cenário, uma circunstância desfavorável ao criminoso para que o crime não aconteça. Fala um pouco para a gente dessas últimas inovações que têm sido colocadas aí para as delegacias de polícia pela Secretaria de Polícia Civil. Primeiro é uma honra participar, ser delegado de polícia na administração do Dr. Alan. Né? É um delegado de extrema experiência, que é referência para todos os policiais, independente de ser delegado de polícia, investigador. Toda a classe policial tem um respeito e uma admiração enorme pelo Dr. Alan. Eu acredito que a gente está vivendo um momento ímpar na segurança pública do Rio, e esse protagonismo da Polícia Civil tem grande parte, se não for, claro, a todos aqueles que estão trabalhando no dia a dia, mas a administração superior com o Dr. Alan tem sido primordial no apoio para a gente, para auxiliar com questões de infraestrutura, de tecnologias informativas, com vanguardas, com busca de novas ferramentas. O combate à milícia, né, já diz por si só mais de 1.000 prisões ao longo de... Você estava falando de uma ação, inclusive, que foi feita por uma terceirização de matadores de aluguel por uma quadrilha. Conta um pouco para a gente o que puder ser contado para o telespectador da TVC, por favor. A 105DP, ela, com muito esforço, com muito trabalho de perícia técnico-científica, interceptações, as formas mais modernas de investigação, a gente conseguiu descobrir um braço armado de uma facção criminosa, da maior facção criminosa do Brasil, do Rio de Janeiro, melhor dizendo, que terceirizava os delitos contra a vida daqueles seus adversários. Terceirizava a matança, né? Era um escritório do crime. Sim. Que a própria facção contratava um grupo de matadores para que estes praticavam as execuções em todo o território do Rio de Janeiro. Eles praticaram alguns crimes no município de Petrópolis. E aí se deram mal. Né? Conseguimos identificar, prendemos 4 indivíduos e 2 encontros foragidos. Inclusive, após essa prisão dessa organização criminosa, nós tivemos uma redução de cerca de 70% da redução dos homicídios no município. A gente disse no início do programa aqui que Petrópolis é a cidade mais segura do estado e a 6ª mais segura do Brasil, segundo o próprio IPEA. Quem diz isso não é a polícia. E quando a gente diz isso, a gente tem um cenário descrito por um delegado de polícia que está há 5 anos naquela unidade, dizendo que uma facção criminosa, que não é a primeira do Brasil, mas é a segunda, né, contrata matadores, né, para atender lá os seus negócios, a sua conveniência lá. Né, e eles resolvem assim, tá atrapalhando, eles vão lá e matam. Né.
Quando eles fazem isso num determinado município, eles podem afetar toda a economia daquele município. Podem macular a imagem da nação com isso, porque por conta do interesse turístico, né, por tudo que a gente disse aqui. E quando a gente disse que é uma cidade mais segura, eu dei uma olhada em alguns dados aqui, a gente mede o homicídio, né, pela taxa por 100 mil habitantes. Isso. Então a taxa de Petrópolis é a sexta menor do Brasil e é a melhor do Rio de Janeiro. Então ela tem 7 mortes violentas a cada 100 mil habitantes. Então, para que esse número se mantenha assim e para que o turismo seja, né, seja garantido, para que o turismo possa acontecer e proliferar como tem que ser, né, é necessário que se faça, que se invista em investigação como foi feito. É necessário um trabalho de equipes dedicadas e aí eu vou registrar aqui, né, pelo interesse da região serrana, um trabalho importante como esse. Não fosse feito um trabalho como esse, a gente poderia ver desencadear aí, como já vimos na história do Rio de Janeiro, em que máfias se enfrentam, né? E aí são corpos para lá e corpos para cá, e aí nisso a economia desanda, enfim. Então, fiz essa pausa, te interrompi aqui. Não, claro. Né? Mas para registrar isso, a importância de um trabalho de investigação, e aí a gente não vai saber medir o quanto isso impediu, né? Mas as pessoas que foram responsáveis por isso certamente foram levadas à justiça, houve prisões, houve indiciamentos, né? Eu queria falar de números. Eu vi alguns números aqui, a gente vê muitas matérias dizendo que os números diminuíram em Petrópolis, realmente há um trabalho da Polícia Militar também, em conjunto com a Polícia Civil. E você falava de roubo de carga. Isso. Eu queria que você relacionasse para as pessoas aqui, porque o roubo de carga, em alguns anos atrás, né, ele chegou a colocar em xeque a capacidade do Rio de ter uma série de produtos providos nas prateleiras. Claro. Né? O Rio ganhou os noticiários aí, nacionais e até internacionais por conta do elevado índice de roubo de carga. Conta pra gente como é que foi essa história da quadrilha de roubo de carga que vocês desvendaram. Ao longo do ano de 2018, 2019, início de 2020, nós contabilizamos cerca de 25 a 30 roubos de carga naquele perímetro da Serra Rio Petrópolis. Ou seja, aqueles caminhoneiros oriundos de outros estados da federação queriam entregar suas mercadorias. Provavelmente de Minas. Muitos de Minas, não só de Minas, mas muitos de Minas, queriam entregar suas mercadorias no Ceasa ou no centro do Rio para os seus destinatários. Eles eram assaltados na Rio Petrópolis, na estrada, na serra, mais especificamente na subida, onde eles perdiam um pouco de capacidade de velocidade. O caminhão fica lento na subida. Fica lento, os marginais roubavam. Uhum. E a gente contabilizou que esses produtos subtraídos, eles totalizaram cerca de 3 milhões de reais em prejuízos aos empresários e os comerciantes. Esse prejuízo, possivelmente, mais à frente, ele era repassado ao consumidor, né? Os 3 milhões de prejuízos que as empresas sofriam, primeiramente as empresas de transporte, e acabavam sendo assumidos pelos donos dos produtos e ao final eram repassados para os comerciantes, né? Com certeza. E a partir dessa análise de mancha criminal na Serra em roubo de carga, a gente começou uma grande investigação iniciada pela 106DP Itaipava, sob a presidência do Dr. João, em que eu também participei intensamente desde o início dos levantamentos, das oitivas das vítimas, da busca do modus operandi, da padronização dessa quadrilha. E depois de cerca de 7 meses de investigação, foi startada a Operação Lactus, em que foram cumpridas 29 buscas e apreensões, 12 prisões, basicamente desmantelando essa organização criminosa. E a partir dessa Operação Lactus, a gente teve praticamente zerado o roubo de carga, gerando uma esperança para aqueles empresários, para os caminhoneiros que sofriam, que ficavam ansiosos, receosos, tinham um verdadeiro pavor de passar pela serra. Hoje em dia, você conversa com os caminhoneiros, eles narram assim, com muita alegria o trabalho da polícia, eles percebem... Qual era o produto que era mais roubado nessas cargas, você lembra? Essa quadrilha era especializada em carnes e laticínios. Carnes e laticínios. Então agora vamos lá, quanto é que está o quilo da carne, quanto é que está o quilo do leite hoje?
Se esse trabalho não acontece e essa quadrilha continua fazendo o que estava fazendo, é provável que a gente fosse pagar a carne mais cara e o leite mais caro por conta disso. Sem dúvida. Né? Tá aí, a gente vai destacar sempre. Quando a gente vai criticar, a gente vai criticar também, claro, André. Com certeza. Mas, assim, a importância de um trabalho de investigação que afeta a economia, que afeta o dia a dia, a vida das pessoas. Vamos falar de uma outra coisa positiva, que eu vi aqui também, que envolve a vida das pessoas, envolve o bem mais caro, né, que a gente tem. Mas não está necessariamente ligado a um tiro, de um fuzil, de uma arma, mas mas melhorou, diminuiu 10%, tanto a morte né, no acidente de trânsito, quanto a lesão corporal no acidente de trânsito. Então foram números, são números relativamente pequenos, considerando o Estado, mas no ano de 2020 para o ano de 2021, né, foi uma diferença de menos 10 mortes no trânsito. Então 10 vidas a menos, né, deixaram de ser ceifadas por conta de acidente de trânsito. O que você acha que deu causa a isso? Porque não, assim, a gente está comparando números, um ano inteiro de 2020 com um ano inteiro de 2021. Claro. As lesões corporais também diminuíram. Sim. A gente teve o evento da pandemia, né, do coronavírus aí nessa época e tal, mas a gente está pegando 2 anos, 2020 e 2021 inteiro. Isso certamente tem um trabalho da Polícia Militar importante. Claro, com certeza. E tem que ser feito da própria Polícia Rodoviária Federal, talvez até um trabalho de conscientização no município ali. Né? Mas esses inquéritos, quando acontecem esses eventos, eles vão para a delegacia e as pessoas são investigadas, enfim, e alguém que acaba, né, dirigindo da maneira que não deve, ou utilizando... E aí vamos fazer logo aqui um merchandising aqui da Lei Seca. Claro, isso que eu ia falar. Todo mundo gosta de tomar o seu vinhozinho, tomar sua cervejinha, eu também gosto, né? Mas a gente tem que lembrar, né, a melhor maneira de prevenir acidente de trânsito, eu acho que é lembrar o número de pessoas que morrem no trânsito. Claro, com certeza. Porque isso aí tira a vontade de qualquer um de tomar mais uma ou mais duas e dirigir. Na realidade, não pode tomar nenhuma, né? Mas enfim, diz pra gente o que você acha que deu causa a isso. Então, eu acredito que a redução dessa estatística de óbitos e lesões corporais decorrentes de acidente de trânsito, ela passa muito pelas campanhas de conscientização realizadas pelo município, pela Polícia Militar, pela Guarda Municipal e pelo incremento da ampliação dos perímetros da Lei Seca e a sua frequência. Então isso vem desestimulando a população. Também há de se observar o alto valor das multas. Pesou, né, no bolso, pessoal. Pesou no bolso. Pessoal tira o pé do acelerador. E hoje em dia, né, Fernando, tem os aplicativos. Então, há 10 anos atrás não havia o aplicativo. A pessoa ficava um pouco, digamos assim, restrita ao seu deslocamento. Hoje em dia tem diversos aplicativos, então não há mais a menor necessidade de uma pessoa pegar um carro sob influência de aplicativo que você diz, aqueles aplicativos de transporte de pessoas. Isso. Né? Tem inclusive iniciativa, salvo engano foi em São Paulo, e aqui no Rio parece que isso ia começar, mas acabou não começando, que seja do nosso conhecimento, de bares e restaurantes que oferecem esse serviço para o seu cliente. Né? Então alguns inclusive eram serviço de chofer. Né, em que você ia com o seu carro para o bar, seu restaurante, para o restaurante, e aí você acabava bebendo ali, porque, né, aquele copo gelado ali estava tão apetitoso que a pessoa não resistia. Aí você botava a mão na consciência, não vou pegar o volante aqui. E aí tinha um serviço de chofer. Então uma moto trazia esse chofer ali, o chofer assumia a direção, levava o carro até a residência da pessoa, ele chegava seguro, seu carro também, e aí o chofer voltava na moto ali. Enfim, estou dando sugestão de dica de negócio aqui, até isso que a gente vai fazer. É uma boa coisa para a gente salvar vidas. Mas o importante é registrar que se beber, jamais dirija. É isso aí. Jamais dirija. Eu vou fazer uma sugestão para o nosso telespectador. A gente tem um Instituto de Segurança Pública, que é o ISP no Rio, que é um diferencial no Rio. Então aquele que quer se informar, quer conhecer melhor a segurança pública, quer dar a sua opinião, quer fazer a sua crítica, não só ouvir o que o outro disse e acompanhar, não, forma a sua própria opinião, critica, né? Procura no Instituto de Segurança Pública, ISP-RJ, lança lá no oráculo, lá no Google, que você vai ver o site do Instituto de Segurança Pública. Se você procurar ali, tem uma consulta, e ali você vai ter informação de quantas mortes ocorreram no teu bairro, na tua cidade, quantas pessoas foram vítimas de todos os crimes. É interessante, eu sugiro que façam essa busca, porque o ISP ele coloca isso à disposição da gente. E uma das informações que está lá, aquela que eu queria falar contigo, André, é o seguinte, para demonstrar a importância do papel da atuação do cidadão. Claro. Porque o cidadão tem a tendência de achar assim, que segurança pública é um serviço que o Estado tem que me entregar. Né? Então eu já pago muito imposto, eu já tenho que fazer um monte de coisa, e tá certo, paga de fato muito, mas aí a gente vai ter que fazer uma ressalva aqui,
né? Ver se o André concorda comigo, mas a segurança pública é sim uma obrigação do Estado, né? Está lá na Constituição, Claro. mas é dever de todos. Isso. Né? E aí, como é que o cidadão pode participar disso? Eu já dei um exemplo, o Instituto de Segurança Pública é um. Então, se determinado tipo de crime, como é o estelionato, por exemplo, que tem aumentado muito, a gente vai falar sobre ele já já, vou pedir para o André falar um pouco da investigação que ele fez aqui, uma investigação grande, que se assemelha, inclusive, a um ícone aí dos bitcoins, que está preso, inclusive agora, uma investigação muito parecida aí. Vou pedir para ele falar para a gente, contar o que puder desses bastidores. Mas tem um número lá no Instituto de Segurança Pública que mostra o número de registros de ocorrência feito pela delegacia. E esse número, no ano de 2021, ele aumentou quase 10% também. Então a gente pode fazer duas leituras daí. Aumentou a criminalidade, mas a gente está vendo que nem tanto, teve números que diminuíram. Claro. Né? Isso pode demonstrar uma confiança maior do cidadão, né, ao fazer o registro de ocorrência. Porque a gente sabe, dá trabalho, tem que procurar a delegacia, aí tem aquela coisa, demora muito e tal. E eu já queria engatar e já te colocar um outro pedido para você comentar como é que está essa situação da pessoa que precisa fazer o registro de ocorrência. Ela pode fazer pela internet agora, tem o RO online, isso está facilitado, isso foi modificado recentemente, claro, melhorou, né? Está mais fácil agora. O porquê que é importante fazer esse registro de ocorrência, o que ele implica nisso na mancha negra. Fala um pouco para a gente, André, desse cenário aí. Assim, quando acontece um delito e aquela vítima não registra, a gente tem, sob o aspecto da criminologia, uma cifra negra. Significa dizer que é um delito não relatado às autoridades e esse delito não relatado compromete a política de segurança, porque a gente não consegue mensurar o quantitativo daqueles delitos e classificá-los, e compromete o combate àquela determinada infração criminal. Deixa eu dizer de outra maneira. Você está dizendo o seguinte, a gente tem um montante de registro de ocorrência que falam de roubo a pedestre. Isso. Então esse foi o que as pessoas que foram lá e fizeram. Então tem aqui um volume X. Só que na realidade o que aconteceu foi isso aqui. Isso. Então a diferença entre o que aconteceu e o que não chegou na base de dados da polícia é a cifra negra, o que você está chamando de cifra negra. E a polícia, quando olha para esse cenário, ela não olha isso. Ela olha só esse aqui. Exatamente. Então, acho que o que o André está dizendo para a gente é o seguinte, a importância da gente levar, claro, né, fazer registro dessa ocorrência. Mesmo que você, perdi o celular, já levaram o celular, me furtaram o celular no ônibus, enfim, claro, em algum lugar. Isso é importante porque quando a polícia olhar para o problema, ela vai ver o problema na sua dimensão. E eu vou fazer uma ponderação aqui, André. Há crimes em que essa cifra negra é maior do que a comunicação real. Então daí a importância disso. Mas diz como é que isso está facilitado o cidadão fazer isso de uma forma mais simples. O cidadão ele tem um acesso muito facilitado na plataforma da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, por meio da plataforma DEDIC. É um autoatendimento, é muito fácil a população comunicar um fato criminoso, fazer o registro. Vamos dizer para ele como é que faz aqui. Olha, eu vou fazer no meu telefone aqui agora. Se a gente digitar aqui no Google aqui, DEDIC, já chega lá. Olha, vai vir aqui online, delegacia online. Você vai ver delegacia online. Se a gente clicar nesse delegacia online, eu não sei se vai dar para ver aqui, ele já está abrindo aqui. A partir daqui, a pessoa começa a fazer um registro de ocorrência. É isso? É um passo a passo. É muito fácil de fazer, você consegue elaborar um registro de ocorrência de 5 a 10 minutos. É autoexplicativo? Autoexplicativo, muito fácil. Então, aquelas pessoas idosas, aquelas pessoas que têm comorbidade, que têm receio de comparecer na delegacia por conta da pandemia, elas podem ficar despreocupadas, elas podem... Tem que ser especialista para fazer isso, não? Muito fácil de fazer. Se a pessoa, uma pessoa idosa está com uma dificuldade, chama o filho, chama o neto, chama o sobrinho, chama o vizinho, que ele vai ter uma facilidade enorme de confeccionar esse registro. Esse registro vai chegar à autoridade policial, a autoridade policial vai receber essas informações, vai lavrar o registro de ocorrência e vai enviar na caixa de correio daquela pessoa. Dependendo do caso, essa pessoa vai ser marcado um dia, um horário para ser atendido, que vai otimizar o seu atendimento, vai evitar dela ficar em fila de forma desnecessária, otimizando, racionalizando os recursos humanos da delegacia e o tempo daquele cidadão. Isso aí, então não tem desculpa para não fazer. Não tem desculpa para não fazer, Fernando. É isso aí. Agora fala para a gente
Você está me devendo outra informação. Eu falei alguma coisa aqui. Estava devendo do estelionato. Não tem nada ensaiado aqui. É o estelionato, qual foi o outro? Estava devendo estelionato, estava devendo os delitos contra o patrimônio. Não, você ficou de falar de estelionato. Eu fiquei de falar de estelionato primeiro. Tô dando primeiro. uma chance pro entrevistado aqui. A gente está inaugurando o programa hoje, está estreando hoje. Claro. Na mira com o Fernando Veloso, aqui na TVC, TV Correio da Manhã. Então já viu que não tem nada combinado, aqui é isso aí. E aquela questão da cripto, do golpe da... Isso, exatamente. Eu vi aqui da criptomoeda. Que a sua equipe desvendou aí uma investigação que davam milhões de prejuízo. Conta um pouco para a gente disso e aí eu queria que você avançasse, dando para a gente algumas informações. Como é que o cidadão pode não ser vítima desse tipo de golpista? Então, infelizmente, durante a pandemia, houve o incremento dos delitos de estelionato, né? As pessoas passaram a ficar mais em casa, passaram a realizar transações bancárias de forma remota pelos aplicativos. Esse aumento foi da ordem, olha, o que o André está dizendo aqui aumentou quase 60% só em Petrópolis, mas isso não aconteceu só em Petrópolis não, isso aconteceu no estado inteiro. Então no ano de 2020, pouco mais de 600 registros de estelionato, eles pularam para quase 1.998. É isso, né? Nós desbaratamos a maior quadrilha de estelionatários que atuavam em Petrópolis. Eles eram oriundos de São Paulo. Nós desbaratamos eles estão foragidos. Nós pedimos as prisões deles, foram deferidas pelo Poder Judiciário. Eles encontram-se evadidos. A gente atuou juntamente com a Polícia Civil do Estado de São Paulo. Porém, eles atuam de forma muito cíclica. Como é que eles faziam para enganar as pessoas? Explica para o telespectador. Essa quadrilha, Fernando, ela atuava muito naquele golpe do motoboy. Explica pra gente. Esse golpe do motoboy é um golpe que busca principalmente idosos, tá? Eles têm uma estrutura muito boa em termos de convencimento daquela vítima. Lábia, né? Lábia. Mas como que funciona a dinâmica do golpe? Isso é bem importante para que você fale com seu pai, com seu avô, com aquele senhor de idade. Como é que eles fazem? Eles ligam para o telefone fixo. Exclusivamente para o telefone fixo. Toca o telefone fixo, uma senhora ou um senhor que está no seu imóvel descansando, atende o telefone e aquele golpista comunica que aquele seu cartão de crédito está sendo utilizado em uma loja grande de departamento. Aquela pessoa comunica que está em casa, que não está usando, e esses estelionatários eles pedem que a vítima vá à sua carteirinha, ao seu lugar onde é que ele guarda o cartão e ligue para o telefone que consta no verso do cartão. Eles se despedem, aquele senhor desliga, aquela senhora desliga o telefone, mas o estelionatário ele continua com a linha presa. Aquela senhora pega o cartão, liga para o telefone do verso, só que a tempo todo o estelionatário está com a linha presa. Ele não conseguiu desligar a linha? Não, desligou. Então, quando aquela vítima liga, eles colocam a música idêntica da central do banco. Gente, para tudo. Pera aí, André, para aí. Vamos ver se o telespectador entendeu junto comigo. A pessoa de idade está em casa, então é para a gente orientar aí, né? A pessoa de idade está em casa, o telefone fixo toca, alô e tal, fala assim, olha, aqui é do banco, seu telefone foi clonado. A pessoa, pelo amor de Deus, clonaram meu telefone, tem que fazer alguma coisa. Não, vá lá no seu telefone. Aí você está achando que pode ser a ligação do banco, né? Quem vai adivinhar? Como é que vai saber se é do banco ou se não é do banco? Aí a pessoa vai pegar o telefone, quando ela vai ligar, aí o vigarista já botou uma musiquinha ali, a pessoa digitou, não fez ligação nenhuma, continue. Aí, a partir daí ele começa a contar uma história. A partir daí ele consegue o convencimento, porque aquela vítima está realmente acreditando, sinceramente, que está falando com a central. Normalmente são mulheres que ficam no outro lado da linha, e a voz é distinta do primeiro contato para o segundo. A pessoa, a partir daquele momento, passa a digitar os dados bancários, e os estelionatários, utilizando-se da pandemia, falam assim, olha, nós estamos realizando um serviço especial durante a pandemia para que o senhor e a senhora não precise à agência bancária se expor. A gente vai enviar um motoboy à sua residência para recolher o seu cartão e a gente vai cortar esse cartão na sua frente. De fato, vai o motoboy recebe o cartão, corta o cartão na frente da vítima
pessoa está achando que está segura. Tá foi avisado segura. pelo banco, o banco, que não é o banco, diz que o meu cartão foi clonado, mandou uma pessoa lá, tá com a camisa lá, deve colocar alguma... Com crachá, pessoas bem vestidas. Dou o cartão, ele corta, tô seguro. Pega o chip e enxerta numa tarjeta magnética. E naquele momento da comunicação, ainda na residência, que a pessoa, a vítima, insere os dados pelo telefone, ele passa a ter a senha. Já tem a senha porque ele pegou quando digitou o telefone. Quando digitou, faltava o chip. Faltava o chip que ele pegou quando cortou ali. Cortou, colocou numa tarjeta magnética e a partir daquele momento ele tem o chip e todos os dados. Aí ele vai fazer leva tudo, faz empréstimos bancários, compras de cartão de crédito. Aí depois vem aquele inferno pra pessoa resolver, né? Isso. Que aí o nome da pessoa fica bloqueado, enfim, tem que limpar aquilo tudo. O que a gente diz pro telespectador, André? Para ele evitar ser vítima desse golpe. Quais são as medidas que ele pode adotar para que ele não caia nesse tipo de golpe do motoboy? Jamais entregue o seu cartão de crédito a terceiros, a motoboy. Isso é um golpe. É um golpe que infelizmente está muito frequente. A gente prende, mas infelizmente pela lesividade que o legislador compreendeu do crime, eles não ficam muito tempo presos. Tá, então vamos lá. Atenção nessa dica que o André traz para a gente aqui. Ligaram para você, tem certeza se é do banco, se não é, né? Enfim. De qualquer maneira, alguém veio te pedir o teu cartão, não entrega o cartão. Não entrega jamais. Não entrega o seu cartão de casa, a não ser que você vai fazer uma compra. Tá ali, de preferência, sempre mantendo contato visual, né? Isso. Você tá olhando o seu cartão. Você não dá o seu cartão para alguém, mesmo lá no restaurante ou na loja, para ele ir lá passar na máquina em algum lugar. Até porque você tem que digitar senha. Então tem que estar sempre no teu olhar. Agora, se alguém for buscar em casa... Ainda que possa ter um serviço do banco para fazer isso, para alguma coisa, você não vai dar o seu cartão para a pessoa. Jamais. Tá? Você pode destruir ali, mas ele fica comigo mesmo. Eu vou jogar no lixo. O banco ele não presta serviço. O banco ele não envia motoboys ou pessoas interpostas a ele para recolher cartão. Jamais. Então, se tiver alguma ligação falando que há uma compra suspeita no seu cartão e em seguida... essa pessoa com quem você está falando, com quem a vítima está falando, lhe comunica que irá uma pessoa à sua residência pegar o cartão, jamais entregue. Comunique a seu filho, comunique ao seu parente o que está acontecendo, dá publicidade no âmbito familiar disso, para que esse idoso ele não sofra esse tipo de golpe. É muito triste, Fernando, é muito triste você ver um senhor que tem a economia de uma vida inteira para poder custear medicamento, custear seu plano de saúde. É muito triste você ver que todo o dinheiro suado de uma vida inteira foi levado por esses estelionatários. E esses caras são habilidosos, né? São. Pegaram ali a tarja magnética, pegaram o chip, aí o céu é o limite. Eles vão fazer compras pela internet, vão fazer compras em loja. Então fica aí a dica do André, delegado da delegacia de Petrópolis. Qualquer transação que você faça, não entrega o seu cartão. Se ele tiver que ser destruído, você destrói, você corta ele, enfim. E se puder, eu acho que a gente pode dizer também para o telespectador, André, se tentaram fazer isso e você não caiu no golpe, você percebeu, você achou aquilo estranho, toma cuidado de desligar a ligação, porque se você conseguir interromper a ligação e ligar para o número que você tem do banco, aí você vai conseguir falar com alguém do banco. Exatamente. Se ficar na dúvida e tiver um outro telefone, se eles ligam sempre para o telefone fixo, é muito difícil alguém não ter o telefone celular hoje. Né? Então tenta ligar para o banco ou tenta ligar para o filho. Normalmente eles buscam pessoas com mais idade para evitar esse tipo de golpe. E a particularidade é que esse golpe do motoboy, até o momento, ele é exclusivamente por telefone fixo. É importante... E o que eles fazem para otimizar, agilizar a fraude? Eles levam consigo diversas máquinas, daquelas de que a gente passa no posto de gasolina. O chupa-cabra. Eles têm várias máquinas. Então eles pegam um cartão da vítima e já tem as máquinas. Então eles vão passando na própria máquina. Então durante as investigações a gente vê que os intervalos entre as compras são de 3, 4, 5, 6 minutos. E nesse intervalo passam 10, 12, 15 compras. Entendeu? Vamos dizer uma coisa importante aqui. A gente está falando do motoboy, golpe do motoboy, mas ninguém tem nada contra o motoboy. Não, claro Vamos deixar, não é o motoboy que pratica isso. Não é um motoboy. Na realidade, ele é um criminoso que faz parte de uma quadrilha,
que está aliada e aí usa essa função, se faz passar por um motoboy, mas ninguém tem nada contra o motoboy. Pelo contrário, o motoboy é... Quem que nós seríamos sem os motoboys fazendo nossas entregas de medicamento? Porque tem idosos que também devem buscar esse serviço. O banco em algum momento pode fazer a entrega de cartões e tal, mas não vai pedir para ninguém devolver o cartão anterior. Sem dúvida. André, conta um pouco mais para a gente de outro caso emblemático. Eu vi que você fez investigações aqui, né? Mãe que atentou contra a vida da filha, um casal que matou o outro que tinha uma relação, né, amorosa com eles, outra que envenenou, outro, quer dizer, são crimes graves que devem ter causado um clamor, né, na comunidade em específico, né, na sociedade de Petrópolis, Claro. né, e foram resolvidos, um trabalho de investigação, etc. E é por isso que hoje se comemora, né, uma redução nesse índice de mortes violentas. A cidade tem uma taxa, né, que é a menor taxa do estado, enfim. Mas conta pra gente um pouco como acontecem essas investigações, as dificuldades que aconteceram. A gente não falou ainda aqui do trabalho da perícia, né? A Polícia Civil, ela tem dentro da sua estrutura a área técnico-científica, aí tem os peritos criminais, peritos legistas, enfim, tem toda uma estrutura que certamente, né, passa por esse processo. Conta um pouco pra gente das dificuldades que você teve nessas investigações. Fala um pouco pra gente. Primeiro eu queria registrar que praticamente a gente não tem homicídio, crime contra a vida em Petrópolis sem solução. Desses meus últimos anos que eu estou lá, apenas um caso que realmente a gente não conseguiu elucidar. Todos os outros a gente deu resposta, deu autoria, reuniu elementos de materialidade suficiente e não há um crime contra a vida lá impune. Todos os delitos, ano passado foram cerca de 20 homicídios, todos com autoria, na sua grande maioria os investigados, os réus presos de forma preventivamente. Vamos destacar aqui que para isso acontecer, a polícia tem que fazer uma parte, a investigação, o André responsável por coordenar a equipe que trabalha isso, mas esse trabalho é entregue ao Ministério Público, claro, que faz o seu parecer, que tem a sua atuação. O Ministério Público, né, continuando nesse processo, nesse fluxo, ele apresenta isso à Justiça, ao juiz, enfim. É todo o sistema criminal que funciona. Então, dizer que numa determinada cidade todos os crimes são elucidados é uma afirmação muito forte, né? Para isso acontecer, certamente tem uma equipe de investigação que está atuante, né? Tem uma secretaria que de alguma maneira está colaborando, está colocando os recursos à disposição, está amparando a área técnico-científica, está dando instrumentos, né? Mas o sistema criminal ele está funcionando, né? Vou fazer só essa ressalva. Não, com certeza, Fernando, é uma ressalva importante, né? A gente trabalha em parceria com os demais órgãos de segurança e os demais órgãos de persecução penal. O Ministério Público confia na Polícia Civil, a Justiça Petropolitana, o Tribunal de Justiça confia na Polícia Civil. Então, a gente tem obtido índices assim de destaque mesmo. Conta pra gente um pouco desse dia a dia, André. Claro. Agora eu vou puxar um pouco dele aqui. Conta pra gente um pouco desse dia a dia na atuação do delegado de polícia numa delegacia do interior. Na verdade, é uma delegacia do interior, mas é uma cidade grande, tem mais de 300 mil habitantes, quase 307 mil habitantes, que deve ter um dia a dia dinâmico, né? Claro. Com várias ocorrências sendo apresentadas, em uma cidade em que você tem todos os crimes violentos contra a pessoa, né, contra a vida resolvidos. Você deve ter um desafio maior, porque qualquer coisa já já causa um clamor muito grande. Conta pra gente como é que é esse dia a dia, como é que é essa interação do cidadão petropolitano com a delegacia de polícia, com a polícia militar, como é que acontece? Conta um pouco desse dia a dia pra gente. Primeiro, é um prazer muito grande trabalhar em Petrópolis. Já trabalhei em várias unidades, em basicamente diversas regiões do Rio de Janeiro, mas trabalhar em Petrópolis ela tem particularidades muito boas, porque a população, pelo fato de confiar nas polícias, elas trocam muitas informações, alimentam a polícia com informações apócrifas, informações anônimas. E isso a gente vai filtrando, né? Com outras frentes investigativas, a gente consegue reunir uma teia de informações que tende ao sucesso. Quem está ouvindo hoje a gente aqui, quem está ouvindo a gente agora, claro, e sabe de alguma coisa que acha que deve chegar ao conhecimento da
da polícia, porque acha que tem algum crime ali, alguma coisa estranha acontecendo numa casa ou acontecendo numa área. O que essa pessoa deve fazer? Como é que ela faz para essa informação chegar à polícia? Ela pode ir na delegacia, procurar lá um agente da polícia e falar, mas ela pode querer não se expor, porque pode ter receio de algum tipo de retaliação. Claro. O que o cidadão petropolitano que está assistindo a gente agora, que acha que tem alguma coisa esquisita acontecendo, né? Ou onde ele trabalha, onde ele mora, como é que você sugere, como é que você recomenda que ele proceda para que essa informação chegue à polícia? A 105DP e a 106DP, elas estão nas redes sociais. Instagram, Facebook. Então, por meio dessas plataformas digitais, nós temos ali expostos números de WhatsApp e contato direto por mensagem, em que a população pode realizar as suas comunicações, as suas reivindicações, as suas reclamações, de uma forma que a gente receba essas informações em absoluto sigilo, e com isso a gente consegue otimizar a solução daquele problema ou Vamos dar o número do WhatsApp aqui, então? Fernando, vamos fazer o seguinte: no final eu vou te colocar... Então pronto, a gente vai colocar esse número, vou pedir para colocar uma tarde aqui do número do WhatsApp. Mas Instagram e Facebook, o cidadão petropolitano que queira procurar, se ele procurar lá 105DP, vai aparecer ele vai direto. encontrar. Ele pode mandar mensagem no direct, não é isso? Pode mandar mensagem no direct ou no próprio message, e na própria rede social vai constar lá, grande, o número do WhatsApp da delegacia. Isso aí. Então, doutor André... E o sigilo é garantido. Assegurando o sigilo, e vamos lembrar sempre aqui do Disque Denúncia. Claro. Né? Sem dúvida. Que prestam serviço, vamos fazer uma homenagem aqui, singela, mas uma homenagem ao nosso saudoso Zeca Borges, né? Que é o Disque Denúncia leva o DNA dele, né? por 20 anos, salvo engano, ou mais do que isso até, falecido recentemente. Então o Disque Denúncia, todo mundo sabe, é um número aí que já está na mente de todo mundo, 2253-1177 também, né? 2253-1177 também pode ser usado como canal de denúncia. Mas aproveitando aquele gancho, Fernando, que você me perguntou dos delitos contra a vida, um caso concreto. Eu estava de plantão no dia 24 de dezembro, noite de Natal. Estava na delegacia... Vida de delegado não é fácil não. 24 de dezembro, plantão. Eu estava de plantão com a minha equipe. Por volta de 23h30 a gente recebeu um chamado de um crime muito grave, de um feminicídio. Uma jovem de cerca de 28 anos havia sido morta naquele momento pelo seu ex-companheiro, que não aceitava o término do relacionamento e tentou reconciliar na noite de Natal. Ela disse que não, e ele, de forma extremamente violenta, em total indiferença à vida dessa vítima, efetuou diversas facadas no seu corpo. Das 23 horas, a gente montei uma equipe, entrei em contato com a Polícia Militar, com a P2, que nos ajudou. Ficamos cerca de 18 horas atrás dele. Ao mesmo tempo a gente foi instruindo, ouvindo, fazendo perícia, reunindo elementos. Depois desse tempo, dessas horas todas, a gente conseguiu prender ele em flagrante no mato, com a ajuda da Polícia Militar. Então, assim, a Polícia Civil, a Polícia Militar, em delitos graves, a gente só para quando efetua a prisão. Essas 18 horas poderiam ter durado mais tempo. A gente vai no encalço e a gente não desiste. A gente sempre tem que acreditar. E, obviamente, uma tragédia, uma coisa muito grave, mas pelo menos o sentimento de dever cumprido, o sentimento de que ninguém ficará impune diante de delitos de tão grave, faz com que a sociedade dê o valor necessário à polícia, que não estava com a sua família jantando, que não estava com a sua família comemorando, né? Um ano muito difícil, mas que a gente, com toda a diversidade, a gente tem aquele momentinho ali para comemorar em família, a gente abre mão de tudo e vai para a nossa missão, para aquilo que a gente sabe fazer. Isso aí. Então, só um exemplo. Vamos explicar, feminicídio, né? Muita gente já sabe, mas o feminicídio é aquele homicídio que acontece, né? E ele é classificado, ele é qualificado como feminicídio porque aquela pessoa ela é morta pelo fato de ser mulher. Isso. Então ela não é morta por outro motivo, ela é morta pelo fato de ser mulher.
Então, por isso é um homicídio mais grave, um homicídio qualificado, é o feminicídio. Desde 2018, salvo engano, essa pena, né, ele tem um tratamento diferenciado, ele é agravado, né, pelo fato da potencial inferioridade da mulher poder se defender e pela, né, enfim, matar uma pessoa por ela ser isso ou aquilo, qualquer homicídio é homicídio, né? Claro. Mas, né, e aí a resposta da polícia nesses casos é importante porque não vai trazer a vida de volta daquela mulher. E aí eu quero te perguntar o seguinte, o que esse autor disse para a polícia? Ele admitiu? Qual foi a... Ele confessou, ele admitiu que está sob efeito de entorpecente, havia utilizado muita droga, ele admitiu. Usando droga, e admitiu... Admitiu que admitiu. Foi porque ela não queria voltar com ele. Vou pegar essa deixa, André, porque né, a gente tem uma audiência... Né? E acho que todo telespectador tem que ouvir isso. Claro. Né? A gente sabe de um número grande de pessoas que acabam cometendo esse tipo de loucura. Né? Porque a gente está falando de alguém que tirou a vida de uma outra pessoa que era próxima à sua. Sem dúvida. Né? A gente aqui não está dizendo o que é mais grave ou menos grave, mas né, é uma pessoa próxima, uma pessoa que em tese, ela tinha até uma relação afetuosa, porque tinha uma relação conjugal ali, e ela tira a vida dessa pessoa porque ela acredita que aquela pessoa é sua posse, é seu bem e tal. Né? E isso, infelizmente, eu estou pegando essa deixa, porque isso, infelizmente, parece que ainda orbita na mente de muita gente. Então, em memória até dessas mulheres que são vítimas disso, e a gente, felizmente, hoje a gente tem no Brasil esse indicador para medir quantos homicídios acontecem porque são mulheres, então por isso é que tem um tipo penal específico, o feminicídio, que é diferente do homicídio, e aí isso já começa a formar uma base de dados no Brasil, em razão dessa legislação recente. A gente precisa dar um recado para as pessoas. A gente precisa dar um recado para os homens, principalmente. Claro. Né? Porque a gente não está falando de um criminoso quanto mais, daquele que pratica crimes todos os dias, daquele que sai para trabalhar, pega um fuzil e vai trocar tiro com a polícia. Daquele traficante, daquele miliciano, ou daquele que se presta à vida do crime naturalmente, ou seja, ele já é um criminoso, já está na veia. Não conto mais, né? Não conto mais, é um reincidente ali, ele já não sabe nem quantos crimes ele cometeu. A gente não está falando dessa pessoa. A gente está falando de alguém que pode trabalhar, tem um problema porque praticou um ato extremo, vai ter que responder, vai ter que ficar preso, mas quanto mais nós pudermos repetir para a sociedade, assim, o homem tem que resolver os seus problemas com a mulher de outra maneira que não seja essa. Eu acho que é interessante se a gente pudesse pegar de alguma maneira, pegar as penitenciárias, as unidades prisionais, se nós pudéssemos pegar os muros dos presídios, né, e colocar por muros de vidro, né, para os homens que estão aqui fora olharem lá para dentro, e eles vão enxergar outros homens como eles. Verdade. Que eram pais de família, que eram companheiros, né, e estão presos porque tiraram a vida das suas companheiras. Talvez a gente conseguisse sensibilizar essas pessoas, pelo menos algumas delas. Que fosse uma sensibilizada, já seria uma vida poupada. Então eu peguei essa deixa, você contou um caso grave, aí deve ter vários outros. Eu queria que você falasse um pouco para a gente mais sobre a interação com as polícias. Acho que a gente falou pouco como é que é o comando do 26º Batalhão. Ele alcança a área de duas delegacias, né, da delegacia de Petrópolis e da delegacia de Itaipava. Vocês fazem reuniões mensais, vocês trocam informação, né? Você falou da P2. A P2 é a área da Polícia Militar que trata da área de inteligência, então ela é o elemento focal, é o elo, né, com as outras instituições. Claro. Fala um pouco disso para a gente, como é que funciona isso? A nossa interação com a Polícia Militar ela é constante, inclusive amanhã tem uma reunião às 10 horas da manhã com a Polícia Militar, exatamente analisando os dados da segurança pública do município. Eles nos trazem informações sobre a mancha criminal, né? Com isso, a gente apura essas informações, refina esses dados e retorna a eles para que eles consigam realizar a distribuição do seu patrulhamento conforme a quantidade e a natureza desses delitos. Então, dá um pausezinho. Claro. Vamos explicar para as pessoas aqui. Então a gente está vendo a narrativa do André aqui, que policiais militares se reúnem com policiais civis, eles analisam um retrato
que é uma base de dados que é feita a partir do registro que o cidadão faz, aquele que a gente falou, que pode ser feito pela internet. Então aí já está vendo a participação do... Ele não está ali, mas ele está participando daquela reunião. E aí eles refinam esse dado, como disse o André, e a partir desse refinamento feito pelas duas polícias, a Polícia Militar vai usar a sua estrutura para direcionar o seu policiamento. Onde que a viatura vai ficar baseada, por onde ela vai passar, por quanto tempo ela vai ficar aqui ou ali, não é isso? Claro. E importante explicar, tem gente que talvez desconheça, o trabalho da Polícia Militar é exatamente esse. Por isso que ela tem que ter uma estrutura, ela tem que ter força, porque ela tem que ter capilaridade, ela tem que estar espalhada, porque a mancha criminal ela é enorme, ela é grande, a gente tem um volume muito grande de crimes. Já a Polícia Civil trabalha dentro das delegacias, é responsável pela investigação, é responsável por identificar aquele crime que não pôde ser evitado pela ação da Polícia Militar, e a Polícia Civil entra em campo e aí tem que identificar e pegar essas pessoas responsáveis e aí submeter à justiça, enfim, e aí continua o sistema criminal. Vejam que as duas polícias, o trabalho das duas e o trabalho do sistema criminal, da justiça, do Ministério Público, todo ele é afetado pela não feitura de um determinado registro de ocorrência, que é onde a polícia olha a matéria-prima a partir daquilo que a polícia começa a fazer o seu planejamento, o seu dia a dia. Se você, cidadão petropolitano, vai ver uma viatura em determinada região ou não, se ela vai ficar parada ou circulando em determinada região ou não, isso vai depender, é claro, de tem outras circunstâncias, e tem ações estratégicas do comando do batalhão, que ele tem que fazer isso, para evitar determinado deslocamento de criminosos, enfim. Mas um dado importantíssimo, eu diria até o principal, é exatamente essa mancha criminal que é construída e elaborada a partir do registro de ocorrência. Então, isso vem dando tão certo em Petrópolis, isso vem dando essa parceria e essa troca de informações vem dando tão certo em Petrópolis, que não por outra razão, Petrópolis é um dos destinos de maior intenção de turistas no Brasil e no exterior. A sensação que a gente chama de sensação subjetiva de segurança, que na linguagem popular é você andar na rua, circular na rua sem medo, a gente de forma técnica chama sensação subjetiva de segurança, isso é muito presente. As pessoas andam em Petrópolis com muita segurança. As pessoas andam à noite, caminham pelo centro de Petrópolis com muita segurança. Isso aí. E sabe o que a gente vai fazer? A gente vai chamar mais profissionais como você, André, para a gente trazer, mostrar aqui, levantar outras questões com outros olhares. Agora a gente começa a caminhar para o final do nosso programa. Eu já começo te agradecendo, por ter se disposto a estar aqui. A gente está estreando hoje aqui o Na Mira com o Fernando Veloso. Vamos trazer outros policiais, outros profissionais do direito para discutir esses temas com a gente, para a gente poder entender melhor isso, para o cidadão petropolitano e de outras regiões poder formar a sua opinião, poder fazer a sua crítica e aí cobrar do Estado para que o Estado vá caminhando, de uma forma a prestar um serviço melhor e as pessoas tenham a segurança, que como o André está dizendo, tem a segurança que é feita com base em dados, se o crime está acontecendo ou não está acontecendo, se diminuiu, etc. Mas tem a sensação de segurança. E essa sensação de segurança, ela vai sendo construída na medida em que a confiança entre o cidadão e o seu policial ela vai aumentando. Para que essa confiança aconteça, é importante que haja retidão de caráter, de procedimento, é importante que os mecanismos de controle da polícia sejam eficazes para tirar de circulação os maus policiais. E a gente está vendo isso acontecer. Agora, André, caminhando para o final, eu vou te fazer algumas perguntas. Assim, diga para mim o que é como é que a gente resumiria o André em algumas palavras, como é que você escreveria aqui em algumas palavras a tua carreira, o que mudou quando você se tornou delegado lá em Minas, a visão que você passou a ter da polícia depois que você entrou para a polícia, porque normalmente a gente tem uma visão diferente. Fala um pouco para a gente nesse último minutinho para o telespectador petropolitano te conhecer um pouco mais. O André Prates é uma pessoa que está aberta para atender a população 24 horas por dia, é uma pessoa que está pronta para enfrentar o crime, que está preparada para acolher quando tiver que acolher. Eu acho que modéstia à parte, sou um servidor público de vocação, gosto de estar junto das pessoas, gosto de estar junto da população, tento fazer o máximo para ajudar, até questões que transcendem a minha esfera policial, que a gente atende e recebe todo tipo de mazela, dando os encaminhamentos necessários aos outros órgãos que possuem atribuições distintas. O André Prates é uma pessoa zelosa, uma pessoa batalhadora, que sempre teve que se esforçar muito para ter o que tem hoje.
que tem admiração pela sua família, pelos seus amigos e que busca uma carreira, busca ter um nome digno na carreira, ter um nome de referência e... É isso aí. Acho que é isso. A gente está vendo a descrição de um servidor público, acho que é o que todo mundo quer. É isso aí, André. Obrigado por você estar aqui. Foi um prazer. Uma próxima oportunidade, né? A gente vai ter o maior prazer de te receber aqui de volta. Eu começo a me despedir aqui agradecendo a você que pôde assistir a gente. Nós vamos estar juntos de novo a cada semana aí no programa Na Mira com Fernando Veloso, aqui na TVC, na TV Correio da Manhã. Obrigado, isso aí, gente. Obrigado, André. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite, Fernando. Foi um prazer. Prazer nosso.